Nosso programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro hoje quer compartilhar com você 2 versículos em Mateus, capítulo 6, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? A forma como nós enxergamos a vida faz toda a diferença da forma como nós vamos experimentar e viver a nossa vida. Muitas pessoas conseguem enxergar o mundo apenas do lado negativo. Olham para o mundo, pensam de forma pessimista, olham para as pessoas, não conseguem enxergar algo bom na vida de ninguém. Quando olham para si mesmas, só conseguem enxergar as decepções, as limitações, as tristezas, as perdas. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. É interessante quando Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 14, quando ele diz que o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o suportará? A forma como nós enfrentamos as situações da vida, a forma como nós enxergamos as situações da nossa vida, traz reflexo no nosso corpo. Os psicólogos falam em doenças psicossomáticas. E a Bíblia já há muito tempo anuncia que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando nós nos relacionamos com as pessoas e olhamos para elas esperando delas só aquilo que é ruim, só olhamos para os defeitos das pessoas e aí tecemos comentários e acaba que em determinado momento, para algumas pessoas, ninguém serve, ninguém presta, ninguém tem valor. Mas os nossos olhos não devem ser assim. Os olhos de um cristão não devem ser assim. Os olhos de um cristão olham como os olhos de Cristo, olhos que perdoam, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar que demonstra cuidado, respeito, um olhar que para dar atenção, um olhar que se compadece. Nos nossos dias nós precisamos de mais pessoas assim, que têm em seus olhos um brilho, que têm em seus olhos uma lâmpada, não a lâmpada do interesse, a lâmpada do orgulho, a lâmpada do amor ao dinheiro e do interesse, quando nos relacionamos com as pessoas apenas pensando naquilo que elas podem nos oferecer, atendendo às nossas expectativas. Quantas pessoas se relacionam com outras pensando apenas nisso, olhando apenas para esse lado, com interesse financeiro, com interesse a respeito daquilo que a pessoa pode oferecer. Quando os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo estará em trevas. O que Jesus está ensinando, que é a forma como nós olhamos para as pessoas, a forma como nós olhamos para a vida, podem trazer grandes pecados sobre nós. Se nós olhamos para alguém e agimos com indiferença, olhamos com rejeição, nós estamos pecando e desagradando a Deus. Mas quando nós olhamos com compaixão, quando nós olhamos oferecendo uma segunda chance, uma outra chance, nós estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, quando alguém que já te feriu, quando alguém se aproximar de você, não esteja em reservas. Quando alguém que já falhou, que já errou num outro momento, o ser humano é assim, ele falha. Mas o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos olhar com lâmpada nos olhos, com brilho nos olhos, para que o nosso corpo expresse isso, desfrute disso. Porque se nós olharmos para a vida e enxergarmos apenas o que é mal, o nosso corpo também sentirá o reflexo disso. Para o nosso corpo só haverá mal. Mas a vida não é assim. Jesus está presente na vida daqueles que o buscam e por isso nós podemos olhar e ter nos nossos olhos uma lâmpada acesa, uma lâmpada que é orientada pelo Espírito Santo de Deus, uma lâmpada que é orientada pela Palavra de Deus. O próprio salmista no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a Palavra de Deus.
que a palavra de Deus também seja lâmpada para os nossos olhos, que nós possamos olhar da forma certa, que nós tenhamos respeito, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos compaixão e misericórdia nos nossos olhos. Tantas pessoas que olham com indiferença, tantas pessoas que com o olhar rejeitam, tantas pessoas que com o olhar amam. Que nós sejamos assim, que nós possamos amar simplesmente olhando para as pessoas, e eu tenho a certeza de que se os nossos olhos forem bons, se a nossa maneira de enxergar a vida for de forma que agrade a Deus, toda a nossa vida experimentará o reflexo disso. Então, da próxima vez que você for tentado a olhar somente os pontos negativos e as deficiências e os erros das pessoas, pare, lembre-se desse texto, que são os olhos à lâmpada do corpo, que nos convida a olhar e procurar aquilo que é bom também na vida das pessoas. Que Deus assim te abençoe.